A exposição Cidade Gráfica, a nossa curadoria, acho que tem uma ideia de promover algumas reflexões. Uma primeira reflexão é esse encontro entre o design gráfico e a cidade. Ou seja, que tipo de interação a cidade proporciona ao profissional designer gráfico, né? A partir de março de 2014, a gente começou a se reunir semanalmente, Daniel, Elaine e eu, e a gente foi desenhando o que seria a narrativa para essa exposição, né? A curadoria está dividida, a gente percebeu ao longo do processo que a curadoria seria interessante incluir, além da pesquisa propriamente dita, uma chamada aberta, né, que já era uma ideia ali que vinha na concepção dessa exposição, que aconteceu até antes da gente chegar enquanto curador aqui, né? A ideia de ter uma chamada aberta para poder, enfim, chegar em pessoas, trabalhos, projetos que não tivessem dentro da nossa rede e dentro do tempo de pesquisa que foi de aproximadamente 6 meses. Então, dos 39 trabalhos que a gente tem na exposição, 7 vieram de uma chamada aberta, que contou com cerca de 550 inscrições, e os outros projetos vieram da curadoria de uma pesquisa, né, que a gente realizou em algumas capitais, com foco em algumas capitais, como Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho que, sem dúvida, São Paulo é uma cidade muito gráfica. O picho é muito marcante em São Paulo. Acho que quem vem de fora, que tem um olhar ligado ao design, sempre repara muito nisso. Mas eu acho que São Paulo é uma cidade gráfica porque ela é muito polifônica, né? Uma cidade muito densa, muito intensa, com um mercado muito ativo. Então você tem desde muitos letreiros até a manifestações como o picho, você tem artistas intervindo na cidade, é uma cidade muito múltipla. Eu acho interessante pensar na exposição não como uma exposição de design gráfico, mas uma exposição sobre design gráfico. Uma exposição, ela não é uma exposição de design gráfico porque a gente não vai encontrar aqui o que a gente costuma corriqueiramente encontrar em exposições de design gráfico. Ou seja, ela não é um panorama, ela não é uma exposição panorâmica que define a produção do design gráfico hoje. A gente não vai encontrar aqui os produtos comumente realizados por designers gráficos, ou seja, a gente não vai ter embalagem de sabão, a gente não tem capa de disco, a gente não tem capa de livro. Mas o que a gente vai ter aqui é um conjunto de reflexões sobre a possível atuação do designer dentro do contexto urbano. É difícil falar de um trabalho preferido, porque eu gosto de vários, mas existe um núcleo, um bolsão que eu particularmente acho muito interessante, que é o núcleo de intervenção e onde o design se coloca de uma maneira mais política, né? E aí isso faz com que se inverta uma lógica natural, onde o designer é requisitado para dar uma resposta. Nesse caso, várias vezes não tem essa demanda externa, é o próprio designer ou artista gráfico e tal, que propõe uma questão. Né? Joga uma questão. Então, um exemplo, esse trabalho que está aqui atrás, que é do Pisiagrama, que é um coletivo de Belo Horizonte, nas campanhas eleitorais, né, os candidatos normalmente colam cartazes pelas ruas, lambe-lambe pelas ruas, com o próprio rosto e um número, mas nunca tem uma proposta, né? Você vota sem saber no que você está votando, você vota pela cara do candidato, o que é um pouco absurdo. E aí, esse coletivo levantou 5 questões que poderiam ser de interesse coletivo, enfim, voltadas para a coletividade, e sobre esses cartazes de rua das campanhas eleitorais lá de Belo Horizonte, eles iam afixando esse lambe-lambe, né? Com questões, enfim, parques abertos 24 horas, carros fora do centro, enfim, questões, enfim, que problematizavam ali o interesse coletivo em detrimento simplesmente do voto personalizado em uma pessoa sem proposta.